Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Iluminismo, dando sequência aí do vídeo da Revolução Francesa, tá? Bom, para começar falando do Iluminismo, o Iluminismo ele começou no século XVII, mas foi no meio do século XVIII que ele explodiu mesmo, tá? Que foi o auge do Iluminismo. E o que foi o Iluminismo? O Iluminismo ele foi uma corrente aí de pensamento, uma linha de pensamento que aconteceu no período do século XVIII, a fim de dominar o pensamento da razão, né? E destruir mesmo todo aquele pensamento de misticismo, de uma visão teocêntrica, uma visão religiosa das coisas, né? Lembrando que teve a queda da Bastilha em 1789, na França, e a queda da Bastilha, ela marca o fim da Idade Média para a Idade Moderna. E lembrando que os pensadores iluministas, os filósofos iluministas, eles vieram depois da Idade Média, certo? Então, eles deram o nome da Idade Média para a Idade das Trevas, justamente porque as pessoas elas não tinham conhecimento científico. E então, as pessoas naquela época, elas achavam que para surgir ratos, era só deixar um pouco de roupa suja no chão que os ratos iam surgir. E não que precisava de um macho, de uma fêmea para poder surgir então a espécie. E eles não tinham muita noção de nada, não tinham noção de higiene, não tinham muitas coisas. Então, na Idade Média, as pessoas elas não tinham muito conhecimento científico das coisas. Por isso que surgiu então o nome Idade das Trevas, tá? E os pensadores iluministas, eles tinham muitos ideais. Um deles era que eles acreditavam que o homem nascia bom, mas que a sociedade corrompia ele, né? Então, o interior do homem era bom, ele nascia bom, mas ele acabava se corrompendo. E o que eram os ideais iluministas? A gente tinha o John Locke, tinha o Rousseau, tinha o Voltaire e o Montesquieu. Eu vou falar do John Locke primeiro, tá? O John Locke, ele acreditava que o homem ele adquiria conhecimento ao longo da vida, com o passar do tempo, né? Como é até hoje. Você vai estudando, vai conhecendo as coisas, né? Você vive numa realidade que era, na época, era o feudalismo, na Idade Média, né? Que a religião com a Igreja Católica. Então, o que você acreditava era porque a Igreja Católica definiu aquilo. Então, por que uma planta é verde, por que o céu é azul, por que as pessoas vivem daquele jeito? Simplesmente porque era o que a religião dizia na época, tá, gente? Então, tinha o John Locke, ele acreditava que as pessoas adquiriam conhecimento através do empirismo. Tinha o Voltaire também, que ele defendia a liberdade de pensamento, né, e criticava e não poupava a crítica com o pensamento religioso. Então, o Voltaire, ele acreditava que você tinha que ampliar os seus conhecimentos, que não tinha só aquela forma de pensar, que não tinha só aquele jeito, entendeu? Tinha outras definições para as coisas, então você tinha que ampliar suas ideias, ampliar a sua linha de pensamento. Tinha também o Jean-Jacques Rousseau, e ele defendia a ideia de um Estado democrático, justamente. Naquela época, a gente estava aí vivendo o absolutismo monárquico, né? Principalmente na França, que foi onde o iluminismo se estabeleceu mais. Então, você viver naquela monarquia absolutista na época não era democrático, porque o rei ele tinha o poder de tudo. Ele tinha o poder da economia, da política, ele tinha o poder da religião dos súditos. Na época todo mundo tinha que ser da mesma religião do rei, né? E todos que eram contra esse governo, contra o rei, que eram opositores, eram trancados, eram presos, eram mortos, perseguidos. Então não existia uma democracia nessa época, né? E o Rousseau defendia um governo mais democrático, onde as pessoas pudessem participar mais da política, né? Ter uma participação maior, tá? E a gente tinha o Montesquieu. O Montesquieu, ele defendia a divisão do poder legislativo, executivo e judiciário. Porque também naquela época o rei era tudo, né? Você não tinha uma definição, você não tinha algo estabelecido, cada coisa cuida, né, de qual. Você faz uma lei, você executa e você dá o decreto. Mas naquela época era o rei, o rei era a lei. O que o rei falava era a lei, ele fazia a lei, ele condenava, para ele o que era certo, o que era errado. Tá? Não existia outra forma. Então, os pensadores iluministas, lembrando que todos eles viveram na mesma época,
né? O Voltaire e o Rousseau, eles morreram no mesmo ano, em 1788. E o John Locke e o Montesquieu morreu em 1755 e o John Locke em 1704, ou seja, todos eles viveram na mesma época, compartilharam dos mesmos pensamentos, então vivendo naquela época, naquela sociedade estamental, né, que você não podia subir de classe, numa sociedade absolutista, numa sociedade onde o rei controlava tudo, as pessoas estavam muito presas, viviam no escuro, né, como eles diziam, viviam nas trevas, porque não tinha, precisava de pessoas, de filósofos, de alguém, para iluminar essas ideias, para trazer mais conhecimentos para as pessoas, para ver que aquilo, que não é só aquilo que elas estavam vendo, que existia muito mais além disso, tá? E vamos falar então um pouquinho dos séculos das luzes, que foi o século XVIII, que foi onde deu o estopim do iluminismo, tá? O iluminismo influenciou a Revolução Francesa, como eu já falei no vídeo anterior que tá no canal, tá? Se você não assistiu, assista. E o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, justamente por causa do iluminismo, né? E o iluminismo, ele deu uma influência muito grande, tanto na independência das colônias inglesas na época, e também aqui no Brasil, na Conferência Mineira. Então, como a gente pode ver, tipo assim, o iluminismo trouxe revolução em outras partes do mundo, abriu a mente das pessoas, as pessoas conseguiam enxergar com outros olhares, e aí influenciou vários movimentos que até hoje a gente vai estudando aí, não só na França, na Europa, mas como em outros países, tá? Vamos falar também sobre os burgueses, por que os burgueses foram os mais interessados no iluminismo, nessa revolução? Porque, apesar dos burgueses ter muito dinheiro, né, porque eles praticavam comércio, eles não poderiam participar da política, da sociedade, né, eles não poderiam ter uma participação, não poderia ter nada. Como eu falei no vídeo anterior da Revolução Francesa, os burgueses, eles não faziam parte da sociedade, era somente o clero, a nobreza e os trabalhadores, né, os burgueses que praticavam comércio, a igreja abolia, porque na visão da igreja você não poderia praticar comércios na terra, adquirir riquezas na terra, você teria que ter uma vida, vamos dizer assim, solidária, para você conseguir a vida eterna depois, enfim. Então, a igreja abominava a prática de comércio, enfim. Porém, a igreja ganhava muito dinheiro, umas coisas muito loucas, tá, gente? Mas só para vocês entenderem que os burgueses, eles eram muito interessados porque com o fim do absolutismo, essas ideias chegando por aí novas, né, o pessoal abrindo suas mentes, desconstruindo toda aquela coisa do clero, né, do rei, os burgueses, eles tinham mais autonomia, conseguiram uma participação maior, né, do que eles tinham, tá? E naquele período do antigo regime, como eu falei pra você, tinha o poder do absolutismo na mão do rei, né, ele controlava tudo, e também as práticas mercantilistas, pronto, que era uma forma que interferia nas questões econômicas da Europa. Né? No caso, a Europa, ela fazia comércios com diversos outros lugares do mundo. E quem controlava mais a economia era o rei, entendeu? Por mais que os burgueses tivessem muito dinheiro por conta do comércio, mas quem controlava a economia era ainda o rei. Então, o iluminismo abriu como que eu posso dizer? Deu uma autonomia maior para os burgueses, a participação deles não ficou mais limitada. Isso foi bem interessante, tá? E com o fim do absolutismo foram tirados não só os privilégios do clero, da nobreza, como eu falei para vocês, mas também as práticas mercantilistas. Elas impediam a expansão comercial, porque você só podia fazer comércio com aquilo que o rei comandava, né? Então, com o fim do absolutismo, a classe burguesa, ela avançou no comércio, pôde fazer práticas aí tanto com outros lugares, com outros países, enfim, tá? Então é isso, gente. Foi um vídeo bem curto, ó. Eu faço sempre uma colinha pra falar pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco do iluminismo, o que foi o iluminismo, os principais autores do iluminismo, que foi o Jacques Rousseau, o Voltaire,
o Montesquieu e o John Locke, tá? Que foram os principais filósofos iluministas da época, são franceses, viveram na mesma época, estavam vivendo na Idade Média, ali naquele furdunço, naquela bagunça, e aí quiseram mudar, então, quiseram, né, iluminar a mente das pessoas, né, trazer mais conhecimento para elas. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o iluminismo. Principalmente, ele deu muita influência na Europa, na França, tá? Mas em outros países também, aqui no Brasil, na Confidência Mineira, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai sair vídeo novo do Napoleão Bonaparte. Semana passada eu não fiz vídeo porque eu tirei um dente, então meu rosto estava inchado, parecia o fofão. Mas tudo bem, tá? Então é isso, se inscreva no canal, curte se você gosta de história, se você gosta de saber mais sobre história, tá? Então é isso, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.